Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para a live de segunda-feira falando do movimento Esporte Conecta Aqua Camp. Hoje vamos receber um dos nossos palestrantes que vai fazer a abertura do evento, Daniel Dias. Daqui a pouco a galera do comitê organizador, que junto comigo, a Alessandra do Movimento Esporte Conecta, vamos promover esse evento. O Igor Russi, que acabou de aparecer, e o Marcos Fracaro e a Carlinhos Turion, que daqui a pouco entra aqui com a gente. Oi, Wilson. Oi, Marquinho. Deixa eu colocar vocês. Já chamei os dois. Oi. A câmera dos dois estava virada. E aí, Tudo bem? tudo jóia aí, galera? Beleza, pessoal, com vocês? Tudo bem bem. Tá bom. Meu som tá muito alto ou tá bom? Tá bom. Tá bom, Então, tá tá jóia. bom. Deixa eu chamar nosso convidado, que já apareceu aqui. Já te vi, viu, Daniel? Deixa eu ver aqui. Oi! Boa noite! Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Professor, que alegria revê-lo por aqui. Quanto tempo, meu amiguinho? Tudo bem? Tudo ótimo. Você Obrigado pela viu que ele oportunidade. aprontou? Você viu que ele aprontou para você, Daniel? Você tá aqui por causa dele. É verdade, é verdade. Culpa boa. Culpa boa, exatamente. Eu só pronto. Ô, Viu? Ale, Igor, dá licença antes da gente começar. Queria só dirigir aí a palavra pro Daniel, que é uma honra estar podendo fazer essa live com ele, né, participando aí, que é um cara que é exemplo para todos nós, né, independente de qual modalidade pratica, de qual esporte faz, né, então, Daniel, obrigado pela parceria e pela presença. Que isso. Obrigado pelas palavras. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente vai estar junto, né, em breve. Então, vai ser mais divertido ainda. Mais divertido ainda. Faço minhas palavras do Marcos, Daniel. É com muita satisfação que a gente te recebe. A gente ficou muito feliz quando o Igor falou do seu nome. A gente, lógico, né, sem titubear, seria um prazer se ele conseguisse. Ele encaminhou os áudios aí para a gente. Então, obrigada por estar apoiando o nosso evento. É um evento amador que eu espero que a gente está fazendo com carinho para poder estar aqui, né? Recebendo você e os outros palestrantes. A Patrícia, inclusive, que você já fez live com ela, acabou de entrar aqui, aí assistindo também. Então vai ser muito legal a gente estar fazendo um evento especial, onde a palestra de abertura é sua, né, Daniel? É só gente boa, viu? Que honra poder fazer a abertura do evento. Bom, eu sou suspeito a falar aqui do carinho do Igor, quero agradecer o carinho de vocês também. E é sempre muito bom, né? A gente fazer. Eu acho que não tem uma questão de. Eu sempre digo que a simplicidade é o melhor caminho. Então é o jeito da gente fazer o que a gente ama. E a simplicidade, ela dá um certo trabalho, mas é um trabalho prazeroso quando a gente faz o que ama, né? Então eu vejo muito isso de vocês, então continuem. E sem dúvida vai ser um evento aí que é para se repetir anualmente. Então, me chamem nas próximas também, né? Que não fique só nessa, né? O contrato já está fechado, então, hein? Boa! Ô, meninos, tipo assim, aonde a gente assina, né? Para trazer ele sempre pra gente. É o contrário. É só o Igor assinar. Só o Igor assinar? Olha que responsa, hein, Igor? Tá vendo, né? Tá vendo o que ele faz. Viu? E a ideia, Daniel, a ideia, Tiger, foi realmente isso aí. Tiger não, cara. O que a gente... Tiger? Não, não é Tiger, não. Não vou chamar você de
Só porque eu tô na live, tem que chamar você de Daniel, é isso? Ah, tá de Ele tem que brincadeira. saber, né? Quem você tá falando. Viu, ô, Tiger, é o seguinte, né, meu? Como que foi fazer esse evento? A gente juntou aqui a Lê teve a ideia, né? A idealizadora é ela, chamou a gente aqui, os loucos, eu, o Marquinho Fracaro aí, a esposa dele, a Carlinha. Pô, vamos fazer um evento? Vamos. Então chamem seus amigos para a gente fazer o evento. Aí nós chamamos. Foi simples. Foi simples. Né? E o legal, galera, o legal, que eu já falei isso na live passada e quero repetir em todas as próximas lives, inclusive nessa, é ressaltar que esse é um encontro, esse Aquacamp que nós criamos, é um encontro de amigos, na verdade. De amigos que amam a natação e fazem dela a sua vida. É esse verdadeiro sentido da criação do Aquacamp, né? Juntar todo mundo e falar sobre as suas experiências na água, trazer suas expertises à tona e conseguir passar isso para as pessoas que se identificam com esse movimento. E, cara, foi muito legal quando você topou. Nossa, o pessoal ficou em êxtase aí, foi legal. E isso é ótimo, é ótimo. E olha só para você ver, né, meu? A gente acaba criando um movimento assim de conversa aqui, conversa ali, chama um amigo aqui, chama. E só tem cara fera no nosso Aquacamp, meu. Só mesmo. É impressionante. Então, já se tornou um evento muito interessante aí a nível nacional, né? A nível nacional. Foi muito legal. O pessoal que está assistindo a gente aí, né? Quem quiser mandar uma pergunta para o Daniel, fiquem à vontade, solte uma perguntinha aí. Nós estamos aqui para conhecer um pouco mais da história dele. Eu já tenho algumas perguntas que eu recebi em box, vou estar passando aí em alguns momentos. E é verdade, não inventei não, cara. Foi pergunta mesmo, é verdade. E a gente vai estar falando muito sobre isso. É isso. A primeira coisa, então, que eu quero saber, né, Marquinhos, talvez você também, por que Tiger, Daniel? Que apelido é esse que ele te deu? Eu acho melhor ele contar essa história, né? Porque... Eu já estou vendo que ele dá apelido para todo mundo. Tem a Patrícia, que você conhece, e o Beto, que é o marido. Ele dá apelido para todo mundo, verdade. Que ele também já deu o apelido de fofo para eles, manda beijo para todo mundo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ô Marquinhos, eu não sei que nome que ele tá chamando a gente, né? Ele não falou ainda. Antes do Igor explicar o apelido do Daniel, a gente tem que saber se é constrangedor, né? Se for constrangedor, deixa quieto, né? Só fala que pode ser falado, por favor. Eu vou botar o Danielzinho, eu preciso chamar Danielzinho, porque é mais fofinho, eu acho mais bonitinho. Aliás, Daniel, eu sou uma fã sua, eu estava lá na Paralimpíada e no Rio. Eu vi a sua prova, nossa, é de arrepiar. Parabéns, foi muito, muito bacana. Que alegria. Vai, professor, conte aí. Conta lá. O apelido Tiger, na verdade, aí vai entregar a nossa idade, né? Porque nós somos da geração do rock o lutador, né? Rock 1, Rock 2. E tinha um momento, o treinador do rock falava para ele que gostava da expressão do olho dele, que era olhos de Tiger. Tá. Por isso da música da Eye of the Tiger. Exatamente. Acho que só o Daniel mais novinho aí, então, ele e a Carlinha. E foi ali, desculpa. O que você falou, Lê? Cortou. Só o Marquinho e a Carlinha que são mais novinhos, mas Eye of the Tiger eu acho que todo mundo conhece. Conhece. Não, gente, tem que conhecer, né? Isso aí E a gente, é legal isso aí, porque a gente, na nossa preparação para Tóquio, em alguns momentos do treino, ele colocava essa música, sabe? E a gente é fãzaço do Rock Balboa, sabe? A gente assiste, repete, e é engraçado que um assistia, mandava foto pro outro, tô assistindo. E aí fazia uma maratona, né, Tiger, né? Porque daí virava isso aí, e algum treino, que era um treino mais difícil, alguma coisa, ele sempre colocava a música aí. Então ficou por isso, acabou pegando e, né, as pessoas mais próximas aí acabam
ele tendo essa intimidade, né? Então não é nada constrangedor, viu, Marquinhos? Mas é estranho, é diferente, né? Não, mas você vê que bacana, já fez um relato interessante, né, da intimidade que o técnico cria com o atleta, né, no período longo de preparação. Pô, isso daí já é quero não, uma brincadeira entre vocês, é um comentário aí que surgiu através do apelido, que já mostrou pra gente uma história aí do relacionamento de confiança, né, de liberdade que se tem entre técnico e atleta, que isso aí se consolida, né? Quando vocês chegam lá na competição e fazem tudo o que tem que fazer. Então, eu acho que isso faz parte, né, do processo todo, né? Muito bacana, legal. Exato. E Daniel, aproveitando, né, todo esse contexto aqui, né, a tua relação de técnico-professor, você como profissional, o que que você, dessa experiência toda aí, o que que você vai trazer aqui de um spoiler para a galera que vai estar lá no evento? O que que você pode dizer da sua palestra aí para a gente? O que que o pessoal espera? Olha, primeiro que vai ser uma palestra inédita, no sentido assim, eu faço palestras hoje, né, tenho feito isso aí, mas é algo que eu ainda não tinha comentado ou tinha realmente falado. Então lá o pessoal, hoje eu não vou dar muito spoilers aqui, mas lá eu vou falar do último ciclo, né? E eu relembrei muito por causa do Last Dance, né, do Chicago Bulls lá, que a gente também assistiu, né, Tiger? A gente assistiu e comentamos sobre isso. E aí eu vou comentar sobre os desafios desse nosso último ciclo, né? Teve muitas coisas, então teve lado muito emocional, porque cheguei para ele e falei, Igão, seguinte, cara, porque além de tudo, o Igor foi meu padrinho de casamento, né? Então, você vê aqui que a relação, ela extrapolou a natação, né? E aí, como o Marquinhos falou, a intimidade do atleta e treinador, isso é muito importante, porque o treinamento em si, ele acaba sendo muito estressante, muito exaustivo. Existem momentos ali que você acaba ficando mesmo estressado e aí precisa ter essas válvulas de escape, né? Esses momentos que você ri, tudo bem que eu dou bastante risada, né? O Igor depois pode falar, eu sempre estou rindo, mas existem momentos muito difíceis do treinamento que essa questão de você ter essa intimidade com o seu treinador, de realmente construir isso e consolidar, faz uma diferença na preparação. E aí é onde lá com vocês eu decidi conversar, né? Não vou nem dizer palestrar, mas ter uma conversa, já que vão estar só feras lá e ligados ao esporte, de como foi o nosso último ciclo, né? Dos desafios que a gente enfrentou, dos obstáculos, das vitórias, dos choros. Então, vou contar um pouquinho do bastidor de Tóquio, os dois chorão, entendeu? Então, teve muitos momentos em Tóquio marcantes, histórias engraçadas também que vou poder compartilhar lá. É claro que o Igor já sabe das histórias, mas eu vou contar do meu lado, né, o que eu vi. E, além de tudo, falar da capacidade do Igor aí vai ficar fácil, porque o Igor foi o cara que me descobriu, que uma vez me viu nadando e ali me convida para fazer parte da equipe dele. Nunca tinha trabalhado com atleta paralímpico, mas se não fosse esse convite, eu não tenho certeza que eu não chegaria onde cheguei, né? Porque era o que eu estava buscando naquele momento. Então, eu vou falar muito dessa importância que é você fazer por amor as coisas, sabe? Seja qualquer profissão. Claro, nós estamos falando aqui de natação, mas eu acho que a profissão professor, né, educador, que responsabilidade gostosa, sabe? Que coisa maravilhosa que vocês têm nas mãos, né? Que coisa espetacular que é poder valorizar. E aí a gente podia falar de qualquer outra profissão também. Como é importante a gente saber usar os dons que a gente tem, né? A habilidade que a gente tem. E para ajudar, eu vejo muito isso do Igor. Eu vou falar mais dele, porque eu conheço, vocês estão conhecendo agora, a gente vai conhecer mais também no dia lá, mas esse cara aí, ele faz tudo pelo amor que ele tem à natação, né? Por esse dom que ele tem, o olhar que ele tem. O Eyes of the Tiger é ele que tem, entendeu? Porque vê um talento já à distância, né? Então, realmente, assim, eu trago essa relação dele, né? E
E é isso que eu vou acabar discorrendo lá no nosso bate-papo, para que cada dia mais a gente possa valorizar e passar essa mensagem, porque tem uma frase que tem falado muito, e eu vou falar essa frase aqui, vai, eu já vou dar um spoiler grande aqui, ó. Uma frase que eu gosto muito, que o legado não é o que você deixa para as pessoas, o legado é o que você deixa nas pessoas. E Boa. então realmente isso tem falado muito comigo. Desde o convite que vocês fizeram, eu li essa frase e eu falei, cara, é isso aqui que eu vou falar. Então vai ser baseado nessa frase. Essa frase ela vai estar em alguns momentos da palestra, porque é isso. É o que e aí eu posso falar agora com muita propriedade o legado que o Igor deixou na minha vida, porque se hoje eu amo a natação, é por causa desse cara aí. Pelo amor que ele tem, a paixão que ele tem pela natação, pelo que ele faz pela natação. E não mede esforços para isso, né? E a gente tem que trazer isso para toda e qualquer profissão. Então tem pessoas aqui que talvez nadem, mas tem pessoas que, de outras áreas que estão nos assistindo, ame o que você faz. Né? E deixa o legado onde você está. Porque às vezes as pessoas também acham que para deixar legado eu tenho que conquistar uma medalha. Para deixar um legado eu tenho que... Não, para deixar um legado você tem que simplesmente fazer o que você ama, né? E usar esse dom para ajudar as pessoas. Olha só, eu não sei se você já está se derretendo aí, Igor, mas daí eu estou me derretendo com você. Já sou uma manteiga derretida, daqui a pouco eu choro pelo Igor, pela declaração que o Daniel deu. Ai, mas muito legal, eu acho. Isso foi muito melhor do que uma declaração de amor, hein, Igor? Pois é. Puxa a vida. Que a Gisele lute, meu irmão. Ai, caramba, meu. O que você aprontou aí, hein? Só um danado. E aí, Igor, consegue falar ainda ou agora ficou sem voz? Viu? Consigo fácil. Falar do que nós vivemos e do que a gente continua vivendo é fácil. É fácil e é prazeroso. Como todo atleta, todo para-atleta no país, o Daniel e os pais do Daniel moveram montanhas para fazer esse gigante tá onde tá. Eu só fui um cara no caminho que permiti que ele conquistasse tudo que ele mereceu conquistar e ainda continua conquistando através do esporte, né? Ele é um predestinado. Eu só fui um cara que estava junto ali no caminho. É que ele gostou de mim, eu vou junto. Onde ele vai, eu vou, entendeu? Essa é a lance. Cara, mas eu te amo, você sabe disso, cara. O que a gente viveu e o que a gente vive antes de você ser o que você se tornou e agora que você é um aposentado, cara, a gente continua o mesmo. É uma amizade que só fortaleceu, cara. Eu sou muito grato a Deus, a você e aos seus pais por vocês terem me escolhido. Por Deus ter me escolhido, cara, a te ajudar nessa caminhada. Só isso. Só isso. Ai, Agora, eu que... sou muito Aí, Marquinhos, fala alguma coisa, vocês estão me deixando sem palavras. Sem palavras, acabou. Por mim já pode acabar a live. Então, respirar fundo, né? Eu acho que assim, essa declaração de amor técnico, técnico e aluno que virou uma amizade aí para a vida, eu acho legal, é bem bacana vocês terem trazido isso também à tona aqui, porque o evento, como o Igor também disse na outra live, começou essa live falando disso, é disso, né? São pessoas que amam, que fazem e estão se reunindo para poder levar isso para outras pessoas. Ah, tem um cunho comercialzinho lá no fundo? Tem, a gente precisa de estar cobrando de vocês uma inscrição para poder proporcionar um bom evento, para poder fazer um coffee break, dar um kit legal e fazer algumas coisas, trazer esse pessoal de longe para poder falar com vocês. Mas assim, foi tudo muito bem planejado para a gente poder estar lá entre amigos, se divertir e compartilhar conhecimento. Né? A gente falou isso na outra live e esse é o objetivo também. E vamos só lembrar que o evento, né, acontece no dia 4 e 5 de março em Piracicaba, São Paulo.
num clube que o Marquinho a Carla dão aula, né, Marcos? Acho que você podia falar um pouquinho do ambiente lá. Acho que você não conhece também, né, Daniel, lá em Piracicaba, onde eles dão aula. Então, na verdade, é onde a gente competiu lá, professor? Não, esse aí é outro. Tá, então eu não Nós conheço, não. tivemos uma passagem em 2019, né? Sim. Nós fomos para um Paulista Master lá no Sim. Clube de Campo Piracicaba, participar lá de uma prova. Isso. Mas esse é o. Isso, é o Clube Cristóvão Colombo, né? E lá é um clube sensacional. Eu sou suspeito para falar dele, né? A estrutura que o clube tem lá é gigante. No Parque Aquático tem 13 piscinas, entre elas uma de 50 e uma de 25 coberta e aquecida. Então, por ser do interior, é um clube assim fora de série. Então, vai ser um lugar que a gente já poderia aproveitar bastante esses 2 dias aí, né, desse nosso encontro. E lembrando que assim, né, ó, como a gente já vem falando, que atleta, técnico, o público que vai estar assistindo lá não são só atletas e técnicos, né, Lê? Acho que vale salientar que é para todo mundo, né? Então, para todo mundo que quer estar participando, quer estar vivendo um pouquinho dessas experiências, né? Conhecendo um pouquinho dessas experiências que o Daniel e o Igor têm, fora os outros profissionais que estarão com a gente também. Então, é aberto para todos, né? Então, a gente vai estar num clube super bacana para aproveitar as partes práticas lá, né, na piscina. Os profissionais que vão estar lá juntos também são sensacionais e é aberto para todos. Isso que é o mais legal, né? Não é voltado para nenhum público específico. Então, para todo mundo ter a oportunidade de conhecer essas férias aí e conseguir aprender um pouquinho com eles. É isso aí. E quem tiver meio intimidado, não quiser fazer a parte prática, não é obrigatório, mas você pode ficar do lado de fora assistindo, sem problema nenhum. Profissionais, já está cheio de profissional da área de educação física lá e atletas profissionais e amadores de elite para poder ficar de olho quem resolver fazer a parte prática com a gente. Então, não se preocupem, não deixem de ir se vocês não queiram não querem fazer a parte prática. Né? Exatamente. Ô, Daniel, e esse cara aí puxou muito da orelha, como que é? Ele assim, depois, a parte da declaração, né, que virou ali agora, mas assim, como que é ele como técnico? Ele dá moleza ou faz ele treinar direitinho? Pô, assim, a gente tem uma amizade muito boa, né? Mas é claro que tudo que a gente falou aqui, acho que ficou uma declaração de amor bem bonita. Já tá bom agora, tá, Igão? Agora já vamos falar agora a parte. Agora vamos lá. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem que saber sempre separar também. A gente fala aqui muito da relação, mas quando você. E uma das coisas que a gente sempre foi, muito profissional. Então, eu sabia separar muito bem quando ele dava o puxão de orelha, assim, no sentido de, cara, presta atenção nisso aqui, faz isso aqui. Quando eu falei da paixão dele pela natação, esse cara se preocupava com cada detalhe, assim, né, que fizeram uma grande diferença. Então, a gente teve coisas que eu vou falar lá também, que a gente teve uma mudança de técnica. Eu tive que realmente, não vou dizer aprender a nadar, não é isso, mas quando você muda a técnica, eu acredito que eu peguei rápido até. Aí é uma coisa de talento também, né? Mas que como era difícil. Então, ele falou, cara, vamos tentar fazer isso aqui e tudo. E esses detalhes que ele estava sempre atento. Eu estou falando isso aqui porque a gente não tinha uma estrutura. Eu acho que isso é importante falar, pessoal, que a gente não tinha um biomecânico que ficava lá, olha, vamos olhar agora a imagem subaquática ali, era o olhar dele mesmo, né? Então, o talento dele também. Então, eu vejo muito assim, juntou 2 caras de grande talento e deu super certo, né? E a gente desafiou aí muita coisa em um ciclo, né? Para ter as mudanças que a gente decidiu fazer juntos em pouco tempo, a gente foi muito bem e conseguiu se divertir demais. Então, eu acho que sempre foi essa questão. Não é um cara... Na verdade, eu também não precisava. Eu acho que tem que pegar esse ponto aqui. Eu também vou me elogiar um pouquinho. Vou me elogiar um pouco porque... exatamente. Então, assim, os dois não estavam ali para brincadeira e quando precisava falar sério, os dois falavam. Então, tinha vez que a gente, antes de treino, conversava, alinhava as coisas que precisavam ser alinhadas em treino.
E era isso, entendeu? Então, quando eu estava dentro da piscina, ele na verdade, eu vejo que o talento, além de tudo isso, ele sabia mexer comigo ali dentro da água também. Então, mas não era uma coisa que precisava puxão de orelha, nada. Aí é uma questão do treinador conhecer o atleta. E isso é muito importante nessa relação também. Então, assim, não tem aquela questão do puxão de orelha. Tem sim de boas conversas. Às vezes, aqui abrindo um pouco mais, né? Às vezes a gente nem conversava de natação. A gente conversava de umas outras coisas, pela amizade que a gente tem e que naquele momento, tanto para ele como para mim, era importante isso para que a gente pudesse dar continuidade no nosso processo. E o processo foi divertido, né, professor? Demais, demais. Aprendi muito com esse cara aí, viu? Ele fica falando isso, mas esse cara foi uma faculdade para mim. Eu vou contar os momentos. Ele não está lembrando, mas eu lembro de todos. Sobre puxões de orelha, né? Meu, o Daniel é um atleta fora de série, né? Você pensa, quando aí a gente volta, essa pergunta é bem legal, porque quando a gente volta nela, eu vou tentar falar rápido, porque a resposta é grande, mas vou tentar encurtar para ter mais perguntas aqui. Porque é o seguinte, quando a gente vai falar assim, pô, e puxão de orelha, a gente tem que ver que nível de atleta é, né? Ah, mas, pô, o Daniel é talentoso. Ah, pô, o cara o Daniel é o melhor do mundo. O Daniel, cara, é uma lenda. Legal. Mas como ele se tornou essa lenda, né? Ser um atleta talentoso não é só ter o talento de nadar. Ele é um cara inteligente, tem que ser. São várias características que formam um atleta brilhante, que formam um atleta fora de série, aquele que se sobressai, assim como ele. Então são vários fatores. Então é um cara que eu nunca precisei cobrar um tiro 100% para ele nadar 100%. Porque só por ele já nadava 150%. Então era muito legal isso. Então isso me deixava à vontade para explorar outros lados, né? Na carreira de treinador, você tem que ficar puxando todo mundo, ó, galera, eu quero ser 100%, eu quero ser 110%, eu quero ser 120%. Nunca precisei fazer isso com ele. A gente conversava sobre outras coisas e quando eu ia pro tiro, ele estava pronto ali, ele incorporava o olho de tigre mesmo. Ele ia para cima, como se estivesse em competição. E nenhuma série de potência eu precisei falar, viu, esse treino não foi fraco seu, hein, cara? Esse treino você podia soltar mais aí na piscina e nunca passou por isso, nunca. E ele é tão profissional nisso, a vida dele é tanta nisso, que a única coisa que eu lembro que eu cheguei a conversar com ele parar de estudar. Ele estava próximo ali de se aposentar, né? 6 meses antes de Tóquio, mais ou menos. Ele estava fazendo 3 pós-graduações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, meus amigos. Esse cara, ele não sabe falar. Ele tem uma mente fora de série. Para acompanhar esse cara aí me deu trabalho, viu? A mente fora de série, esse cara. O cara estava fazendo 3 pós, meu. Falei, e aí, Tiger, tudo bem e tal? 3 pós. Falei, irmão do céu. Vamos tentar diminuir um pouquinho. Espera Tóquio, depois de Tóquio você volta. Aí passou um outro dia, aí foi um fim de semana, numa sexta-feira, aí passou na segunda. Porque olha que coisa legal também. Você fala com um atleta paralímpico desse nível, recordista mundial, vai para a última Paralimpíada da vida dele, mas a gente não treinou aos sábados. Sábados a gente nunca treinou. Porque o que é importante para a gente? Estar com a família. A gente se matava de segunda a sexta, sábado não. Sábado e domingo eu tô com a minha família. E eu achava isso o máximo. Falei, cara, isso é legal. Aprendi isso com ele. Falei, pô, isso é legal. Se dedicar ao tempo com a família. Então isso era treino também. Isso era treino também. Porque se eu tiro um atleta desse e põe na piscina, faço ele perder horas de treino, ele não vai aproveitar bem o fim de semana, na segunda ele não vai estar legal para nadar. Não vai estar entregando o que eu preciso. Então, o cara é diferente. Aí eu chegava assim, viu? Então, aí ele voltou no fim de semana, ó, pensei, cara, pô, legal, eu vou largar uma, só vou fazer 2. Cara, fora de série. Há 6 meses de Tóquio, o cara com 3 pós-graduação, cara. Olha a mente do cara. É fora de série. Ele é um fora de série. Esse cara é um fora de série. Impressionante. Vou contar uma outra história para vocês entenderem de como ele é um cara fora de série.
isso aí, você precisa me ajudar, que os detalhes talvez eu esqueça, Tiger. Tava ele na casa dele, brincando com os filhos. O Danielzinho caiu de bike, Foi. estourou a boca, cortou a língua, né? O lábio, Isso. precisou ir para o hospital. Isso faltava uma meia hora para começar o treino. E aí, eu na academia lá, ele manda uma mensagem: Tiger, é o seguinte, deu ruim aqui, vou chegar um pouquinho tarde. Acho que você me ligou, eu não sei o que aconteceu. Foi uma mensagem, acho que você me ligou, né? Sim. Aí, conversamos, aí ele me contou o que aconteceu. Falei, pô, o Danielzinho caiu, tô sozinho em casa, vou precisar levar o moleque pro hospital. Juntou as criançadas, 3 filhos, vambora pro hospital, criançada. Excursão pro hospital. Falei, pô, acabou o treino, né? Pô, cortou a língua, pô, sei lá o que vai precisar, procedimento, né? Tiger, fica tranquilo, irmão, a gente não vai treinar hoje. Não, vamos sim, eu já tô chegando, a Raquel tá vindo aqui, tô descendo pro treino. Aí deu meia hora, era um treino, Marquinho. Era um treino, cara, acho que era um treino aeróbico, era uma coisa mais leve, assim, meu. Aí eu falei, não é possível que ele vai vir treinar. Ele chegou lá, falei, pô, show, legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tiro. Você aqueceu esse dia ou não? Esse dia não. Não, né? Então, põe a bermuda e vamos fazer um tiro de 50. Aí ele soltou 100 metros, bastante água, subiu no bloco, falei, vamos aproveitar que você já está nessa pegada, vamos ver o que você consegue fazer então. É sob pressão o negócio, né? Porque nós vamos para o toque, última Olimpíada do cara, do melhor de todos. Vamos jogar pressão nele, vamos ver o que ele aguenta fazer. Ele não precisou de minutos, soltou 100 com a bermudinha, subiu no bloco, bloquinho nosso ali, pau, tirão de 50. Foi o melhor tempo da temporada. Caramba, sensacional, hein? Curta. Foi muito legal. Falei, não é possível. Pronto, já treinamos, pode voltar lá. Acabou. Mas olha que bacana, né? De novo a sintonia, né? É isso. Ele, afinzão de treinar, mesmo com os problemas que tinham acontecido, você conseguiu identificar isso nele, naquele momento, né? De jogar a ideia e, pô, sair um negócio desse ainda. Caramba, meu. Nossa, demais. Eu tô arrepiado aqui, cara. Essa história aí é bacana mesmo, porque assim, vocês imaginam a adrenalina que eu tive quando meu filho caiu, né? Porque assim, cara, eu sou um cara que me desespero quando meus filhos machucam, e a minha esposa não estava em casa e eu precisei retrair tudo aquilo, me manter calmo, olhar para a boca do meu filho que estava arrebentado e falar, cara, tá tudo bem, a gente vai para a excursão no hospital. E tá tudo certo, né? Peguei os 3 e realmente fui pro hospital, só liguei para ele e falei, ó, Igão, deu isso aqui e tal, cara. Mas eu até parecia calmo ali, né, Igão? E isso para mim foi importante quando eu cheguei no treino e ele faz esse desafio. Porque, mais uma vez, eu tive que lidar com aquela emoção. Falei, caramba, agora nós vamos fazer um tiro, né? E eu tenho que fazer isso aqui, a pressão, tem que fazer tempo. E aí, realmente, isso foi tudo nos preparando para o que estava por vir ainda, né? Claro que Tóquio nos surpreendeu demais. Mas que realmente todos esses momentos que a gente passou, e é isso eu via que o Igor sabia usar. Teve um outro episódio também, porque daí, gente, com 3 filhos em casa, muita coisa acontece, 3 pós. Mas, olha, eu concluí as 2 com louvor, tá? A terceira agora eu vou fazer. Eu tive que trancar, mas a terceira eu vou fazer, porque no meio do processo eu me inscrevi no MBA de gestão esportiva. Então, estou concluindo essa gestão esportiva agora em março. Ai, se Deus quiser, vai acabar. Uma semana depois do nosso evento, hein? Vamos comemorar, então. E aí, a gente teve essa conversa que ele falou, né? E aí eu falei, cara, realmente tá pesado, né? Porque nos finais de semana, às vezes, ao invés de eu ficar com a família, porque isso realmente foi algo que eu conversei com o Igão, eu falei, cara, eu com 3 filhos, eu também quero ficar com eles nos finais de semana. A gente vai viajar bastante. É claro que daí depois veio a pandemia, a gente acabou não viajando, mas o cronograma era esse, né? Então,
e a gente acabou não mudando isso, e eu não mudaria nada do que a gente fez. Pelo contrário, eu repetiria tudo que a gente viveu lá, porque foi divertido demais. E aí teve um dia também que eu acordei de madrugada, tive que ir para o hospital, eu não lembro com qual filho. E aí a gente foi treinar cedo. Era um dia que a gente precisou mudar lá, a gente foi treinar cedo, e eu cheguei e treinei. Aí o Igão falou, cara, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, cara, agora eu vou para o hospital, lembra? Aí ele falou, caramba, por que você veio aqui? O que você está fazendo? Eu falei, não, ele tem que treinar, não tem essa, né? O que eu quero dizer com isso, não é que eu sou melhor ou nada, mas é a questão assim, a gente tem que parar na nossa vida com desculpas. Se a gente está disposto a fazer e alcançar um objetivo, a gente tem que ir fazer, fazer acontecer. Porque a gente vai ter os problemas mesmo, a gente vai ter os obstáculos, as dificuldades. E é tão mais divertido quando você chega e alcança as metas, que daí você relembra disso aí e acaba virando memória, né? Acaba virando uma experiência que hoje a gente ri, diverte. É claro que no momento foi difícil, dói um pouquinho mais, porque a gente sabe do descanso para o atleta, mas como é importante você se desafiar também, né? E a gente conseguiu fazer muito isso nesse último ciclo. Então, imagine, a palestra vai estar divertida, hein? Olha, Exato. que dupla, hein? Que dupla, Jesus amado. Ô, Marcos, essa bagagem toda dos dois aí já tem treino emocional que vai ter na palestra, que é exemplo que eles deram. Lembrando também, né, pegando aqui, ó, o Igor falou alguma coisa de trabalho de potência, falamos aqui de tiro, então a galera que quiser entender tudo isso, além dos próprios palestrantes na sua experiência trazer isso, os profissionais de natação que vão estar falando sobre zonas de treinamento, vão explicar isso para vocês também, então é tudo isso que espera vocês ali em Piracicaba, no Clube Cristóvão Colombo, no dia 4 e 5 de março. Então, você que está entrando agora, você que vai entrar depois, vocês estão aqui com o Daniel Dias, que vai fazer nossa palestra de abertura, vai dar o prazer aí de... agora eu já entendi, Daniel, porque que é sorria para a vida, o seu lema, né? Eu tenho essa pulseirinha também quando eu era lá do atleta de marca. Então, quem quiser saber mais e conhecer aí pessoalmente o Daniel, vai lá com a gente, vai estar muito legal. É esse clima da live aqui que vocês vão ter lá com a gente. E, pessoal, vale lembrar, né, que o kit também está muito bacana. Vocês que se inscreverão com a gente vão ganhar um palmar personalizado. Vocês podem colocar o nome de vocês, o nome que vocês quiserem, apelido. Da Swim House, né, Ale? Da Swim House, o palmar da Swim House. Camiseta da nossa marca esportiva oficial do evento, da Mormai. E mais algumas outras coisitas que estamos preparando para vocês. Além de dizer que a Swim Channel é a nossa mídia oficial do evento, teremos lá um stand com exposição de um dos nossos patrocinadores, a Rosa dos Ventos Cosméticos Esportivos, e também a Bora Deli, a toalhinha esportiva inteligente. Então, é a galera que está lá com a gente. Além do apoio do movimento, né, Médicos Atletas. Apoio não, está entrando como um dos nossos patrocinadores. Daniel, acho que o teu caminho aí como esportista, ou mesmo agora, né, o quanto é importante a gente ter médicos que façam o que a gente faz e sintam na pele o que é o esporte. Então, o Movimento Médicos Atletas traz esse lema aí pra gente, né? Pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. Eu acho que assim, é uma das coisas que eu falo muito até hoje nas palestras e sempre deixei muito claro. Gente, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E o quanto é importante você ter uma equipe, né? Então a nossa equipe ela era doida igual nós, entendeu? Então ela era preparada para esses desafios e a gente segurou muito esse último ciclo com todos os desafios que a gente enfrentou. A gente conseguiu sempre estar muito alinhado, né? Então e aí falando de médico, eu tenho que deixar um abraço para a doutora Simoni aqui que, nossa, fez muita coisa nesse processo para nós, então socorria quando preciso, porque tudo isso, né? Claro, o Igor falou de potência e tudo mais, mas gente, a gente também adoece, né? Então,
isso quebra um pouco tudo que o treinador planejou ali, né? E aí você imagina, poxa, e agora? E aí, por isso o suporte médico, nutricionista, faz total diferença, né? Então, falando de médico, a doutora Simonique sempre cuidou muito de nós, né? Como um time, como uma equipe. Então, o Igor mandava lá, ó, doutor, acho que está precisando disso aqui. Tô sentindo falta disso aqui no treino. E, pô, talvez ele está cansando um pouco mais. Veja se... Então, o alinhamento, né? Eu acho que isso é muito bacana. O que eu mais tenho saudades da vida do atleta é todo esse planejamento estratégico, né? Como faz diferença, né? E você, às vezes, tem que mexer nesse planejamento estratégico para que você possa... pô, eu estava preparado para esse treino, mas o cara não dormiu porque tem 3 filhos e um dos filhos ficou doente. Então, você imagina como que é também a vida do treinador, né? E aí todo esse feeling dele com o trabalho da equipe, então de mudanças. Gente, a gente podia ficar falando aqui por 3 horas tranquilamente de tudo isso que eu estou tentando resumir aqui, mas é até difícil resumir em poucas palavras, né? Mas olha a complexidade e ao mesmo tempo o quanto é divertido isso. É o quebra-cabeça, né? É o quebra-cabeça literalmente, né? Com aqueles de um monte de peça ainda, né? Tem muitas variáveis, né, que influenciam, então tem que estar preparado para acertar tudo, né? E aproveitando o gancho que o Daniel falou da equipe, né, multidisciplinar que tinha, além do técnico Igor, né, médico, nutricionista, enfim, fisioterapeuta, o evento vai ter tudo isso também. Essa dupla aí que vos fala, né, eles vão só iniciar esse evento super bacana que vai vir depois em seguida com médicos do esporte, fisioterapeutas, nutrólogos e os próprios professores da área. Então a gente vai ter uma boa noção de como funciona todo esse contexto, né? E como é difícil, né, acertar e achar um equilíbrio entre tudo isso, mostrando cada vez mais a qualidade do trabalho que foi feito por eles, né? E Marquinho, e o último apoiador que eu acho que eu não falei é a Care Club de Piracicaba. Care Club, tá aqui no braço, ó. Que vai estar com a gente também, que forma parte, né, desse grupo multifuncional aí, que abraçou a ideia e vai estar lá com a gente também. E, Igor, vamos lá. Ale, só deixa eu falar uma coisinha. Deixa eu falar só uma coisinha antes pro Daniel. A Carla mandou uma mensagem aqui. A Carla é minha esposa, Daniel. Ela mandou avisar você que ela é super seu fã, tá? Então ela não vai chegar a tempo, acho. Ela mandou um abração para você. Opa! Ô, Daniel, as outras lives do evento, a Carla conseguiu estar com a gente, né? Agora não teve jeito, ela não ia conseguir chegar, e aí teve que mandar o Marquinho aqui. Agora, ela vai ter que conhecer você só pessoalmente depois. Ai. Mas é o que você comentou, Daniel, aproveitando o gancho da tua última fala. Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá desculpa. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos mantendo, a Carla não pôde, o Marcos está lá e estamos aqui com o comitê organizador inteiro do evento. Igor, vai lá, solta as perguntas que a galera já fez para o Daniel. Igor, presta atenção nessas perguntas aí, Igor. Viu? Agora é o momento jornalista. Eu vou saber quando a pergunta foi feita por você, hein? Também não vai conseguir na face assim, não. Não, o pior que não foi, eu juro, vocês vão ver, você vai ver. Viu? Nós sabemos que você é um dos maiores medalhistas paralímpicos da história do esporte paralímpico. Sabemos também que o senhor é o maior atleta paralímpico brasileiro. E também sabemos que você já venceu o Laureus, o Oscar do esporte, por 3 grandes vezes. É uma conquista aí, auge de todo atleta. Mas o que o povo perguntou, e eu preciso perguntar aqui para você. Qual o momento... É verdade, qual o momento mais difícil que você enfrentou dentro do esporte? Cara, essa é uma ótima pergunta. Nessa carreira toda, em todos esses seus anos paralímpicos, será que foram os momentos de Tóquio, ou foi no meio da sua carreira, ou foi no início?
Conta pra gente, o povo quer saber. O povo está alvoroçado querendo saber por isso. Cara, tá sendo uma entrevista mesmo aqui, né? Mas vamos lá. Para mim, ninguém tá pronto para dizer adeus. Eu achei que eu estava pronto, por mais que eu tinha. Carigão, ó, cheguei para você antes a gente, cara, vou parar, vai ser minha última. E tudo isso que a gente contou aqui, eu falei, cara, isso me preparou para o adeus da piscina. Mas não. Então, a gente teve umas conversas muito boas lá em Tóquio que me ajudaram. Então, eu fui um cara sempre muito focado. Eu me via como um atleta mentalmente forte, mas ali eu confesso que foi difícil. Emocionalmente foi muito difícil para mim e isso teve alguns episódios interessantes que não vou contar aqui para vocês. Porque senão vai perder a graça da minha fala lá, pessoal. Então, mas eu só quero que vocês entendam o seguinte: teve momentos muito difíceis nesses jogos. Então, quando eu digo a gente não está pronto para dizer adeus, é justamente isso. Por mais que o atleta prepare, pense, claro que tem muitos que não se programam e isso é uma das coisas que hoje eu tenho conversado com muitos. Cara, pense quando você vai parar. Mas eu também daria o conselho aqui de desfrutar mais a aposentadoria no sentido, é o último. Eu deveria ter aproveitado um pouco mais a primeira prova, vamos dizer assim. E após a primeira prova, aí tudo ficou muito divertido. Então, para mim, o 200 livre, ele foi um divisor de águas ali, literalmente, sabe? Como foi difícil ir para aquela prova. E depois de ter nadado ela, numa das conversas com o Igor, ele falou, cara, vai se divertir. E foi isso que a gente fez, e fez muito bem. E a última prova, eu sendo bem sincero aqui, eu não pensei em técnica, não pensei no que a gente tinha treinado, falando da parte técnica, e sim eu pensei em tudo que a gente passou e entreguei tudo ali na piscina. E aí eu saí e falei, cara, tô super bem, né? Nem tô chorando, ó. Mas depois não foi isso. Depois o choro veio tudo à tona mesmo. Então, para mim, assim, pensando bem na parte emocional mesmo do atleta, que isso é muito importante. Eu diria que o momento mais difícil da minha carreira foi a última Paralimpíada. Foi viver toda aquelas emoções de jogos mesmo e tentar entender o que aquele momento simbolizava. Que legal. Porque tem todo o peso que a prova já carrega, e mais você sabendo que você estava se despedindo, né, Daniel? Então Exato. acaba juntando tudo, não tem como. E aí, satisfeito, senhor Igor? O povo. Respondida a pergunta do povo? O povo está aplaudindo aí. Muito obrigado, viu? E eu vou então agora fazer uma pergunta inversa. Qual foi um momento assim mais. Você teve vários momentos marcantes, mas tem algum especial lá que você fala, não, esse aqui é sempre o que eu ressalto na minha carreira? Eu acho que o atleta, a gente fala muito disso, né? E são ciclos. E os ciclos são muito importantes serem valorizados. Então, tem alguns momentos importantes da minha vida. E se eu posso citar aqui, eu citaria de fato o resgate que eu tive ali depois de 2016, por esse cidadão que está aqui conosco. Pouco sabe, mas em 2016 eu estava já pensando em me retirar e quase que de fato eu me retiro da natação. E aí veio o ano de 2017, que foi muito importante nesse processo, e o Igor foi um cara importante vamos voltar a falar do feeling que ele teve, de olhar e falar, cara, vamos mudar isso aqui, treine aí sem responsabilidade,
responsabilidade, veja o que você quer, absorva tudo. E foi muito mais conversa do que piscina nesse ano, tá? 2017 a gente teve muito mais conversa do que piscina, para daí começar um trabalho em 2018, para que a gente pudesse almejar em 2021. Então eu diria que foi esse momento, para mim, de grande alegria, porque eu pude dizer o adeus, que não foi fácil, mas eu pude dizer o adeus com saudades. Então hoje, se eu tenho saudades da natação, é porque o adeus das competições foi leve, foi divertido. E eu vejo que muitos atletas têm esse problema. Às vezes o atleta ele se aposenta daquela modalidade dele. Eu tenho conversado com alguns, eu percebo que não foi feito de uma maneira bacana, divertida, e sim, cara, vou encerrar porque não aguento mais isso, entendeu? E não, eu não parei porque eu não aguentava mais. Eu parei porque a vida me levou para outras coisas, que até um dia foi engraçado, o Igor chegou e falou, cara, você está fazendo certo, você tem que parar mesmo, porque é 3 pós, é palestra não sei aonde, é evento não sei do que, você não para, né? Então tá parando no momento certo. E de fato é isso, foi uma transição leve, claro que não foi fácil, como eu já compartilhei aqui, mas foi uma transição muito leve que me faz ter saudades da natação, entendeu? Então acho que aconselhar os atletas e treinadores, busque equilibrar isso e fazer, porque faz uma grande diferença para a vida, tá? Eu podia ser um cara aqui que jamais eu queria ver a piscina. E se eu seguisse para a linha que eu estava indo, de fato ia ser isso. Eu não ia querer mais ver piscina e não queria mais nadar e isso afeta a vida, porque é um esporte que eu amo. E o inverso também é verdadeiro, né, Daniel? De você não aceitar a despedida, né? Então, tudo isso, né, acho que tem o mesmo peso aí no final das contas, né? Então, como você disse, foi o equilíbrio, né? Achar a hora certa, fazer da melhor maneira possível para conseguir encerrar sentindo que a missão foi cumprida, né? Com todos esses louros que vieram junto aí, Sem né? dúvida. Isso é real. Olha, pessoal, da minha parte, eu acho que para o nosso spoiler foi um spoiler muito bem dado. Então, eu super agradeço, Daniel, por você estar aqui com a gente, você ter aceitado o convite. E vai ser mais divertido do que a gente já imaginou que fosse ser, né, Marcos? A gente que não conhecia esses dois. Agora a gente sabe que ele diz não pode também deixar eles muito tempo pertinho, porque senão o Igor não vai deixar o Daniel da palestra sossegado, tadinho. Tem que esconder o Igor na hora da palestra. Ah, mas você não falou para eles, Cão? O quê? A gente vai cantar depois no final. Eu não falei. Opa! Olha aí, galera. Oportunidade de ver esses dois cantando, hein? Ó, eu não vou perder por nada, hein? Olha aí, galera. Tem um bônus. Esse bônus nem mais dois aqui, ó. Eu e o Marcos a gente sabia. O Igor estava escondendo o jogo do Daniel. Tem um bônus ainda para vocês que vão estar lá. A gente já está ensaiando. Vixe. Tem que ser a The Tiger, então, hein? Boa! Igor, ferrou agora com você, hein? Vão ser cobrados disso, hein? Exatamente. Chegou uma pergunta aqui, pera só um pouquinho, da Daniele. Queridão. Bom, queridão deve ser um dos dois, porque é o jeito que o Igor aí chama, que eu tô aprendendo já. Queridão, se der tempo, pergunta para o Daniel sobre a mentalidade de acreditar no processo e no longo prazo. Se isso é uma característica dele ou se ele procurava mais viver o momento. Essa pergunta ela é ótima, porque assim, ela tem que ser respondida do seguinte: você tem que viver o momento, mas você tem que acreditar no processo. Não tem como você... isso a carreira de atleta ela me ensinou. E o que eu e o Igor vivemos nesse último ciclo nos ensinou ainda mais. Porque chegou um momento que os jogos foram adiados. E aí? Os jogos foram adiados, a gente estava praticamente pronto para ir para os jogos. Se você não acredita no processo, com toda certeza ali você ia perder.
esse processo. Então, eu aprendi ainda mais nesse último ciclo o quanto é importante você... Aí é uma fala que eu vou ter que pegar do professor de divirta-se no processo. Mas é justamente isso, aproveitar o momento. Então, desfrute do momento, aproveite o momento, mas não deixe de acreditar no processo. É que por muitas vezes, na nossa vida, a gente olha o sonho se tem alguém que acredita em sonho, sou eu. Eu falo muito sobre isso, acredite no seu sonho, sonhe alto. Mas não fique olhando para o seu sonho só. Saiba aonde você quer chegar. Isso é ter uma clareza, né? Você saber aonde você quer chegar. Mas valorize o processo, valorize os tombos, valorize os momentos difíceis, valorize os momentos de grande alegria, porque teve momentos no treino que a gente rachava o bico, teve momentos no treino que os dois ficavam, caramba, cara, onde que tá errado esse negócio? Teve momentos no treino que os dois vibravam, comemoravam, porque, cara, acertamos essa. Então, tudo isso faz parte do processo para que no final você concretize a meta, o objetivo, o sonho. Então, isso é muito importante. Por isso que eu respondo dessa maneira. Sim, aproveite o momento, mas não esqueça do processo, né? Porque tem muita questão do cara sonhar e aí ele fica muito focado no sonho. Ali, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. E ele não está valorizando o que ele está passando aqui, o que ele está enfrentando, o que isso pode ensinar para ele. Então, assim, sonhe, gente. E sonhe alto, mas desfrute do momento, né, do processo. E isso eu acho que a gente conseguiu fazer de sobra. Muito bem, é o tá do caminho, né, Daniel? Tem uma amiga minha, triatleta, que dizia isso também, que ela teve que consolar uma vez um cara que chegou no final da prova e não tinha conseguido correr no pace que ele queria, e ela, mas não é só isso, não é só o resultado no final. E aí, você ficou aqui não sei quantas horas nessa prova e tudo foi em vão, nada valeu a pena? Acho que não é por aí. Eu também, no caso ali, saber o perder, nem que seja perder para você mesmo, ninguém quer. É o sonho que não foi alcançado, como você disse, mas não adianta nada se você não aproveitar o caminho que leva até ele, Exatamente. né? É esse o recado. Meninos, super obrigada pelos três estarem aqui com a gente, né, com estarmos juntos, falando um pouquinho do evento, e deixo com vocês. Deixa eu agradecer então. Peraí, Igor, deixa eu agradecer, depois vocês encerram, porque vocês têm que encerrar essa live aqui, cara. Obrigado de novo aos dois, obrigado, Alê. Tá, e com certeza aí em março a gente vai estar se encontrando aqui para dar mais risadas e vocês contarem mais histórias aí. Show. Agora é com vocês. Show. Igor, você é o mestre aí agora. Você que vai encerrar aí, mas sem choros, por favor. Tá bom, vou tentar aqui. Ô, Tiger, obrigado, cara, ter cedido um momento de lazer seu, da sua família, com a gente, abrir mão disso aí, de estar aqui com a gente, poder incentivar as pessoas a fazer parte do nosso camp, deixar essa live muito mais divertida e produtiva ao mesmo tempo. Isso é uma das suas habilidades e você faz isso com excelência. Também faz isso com excelência. Então, obrigado mais uma vez, cara. Um prazer enorme. Que coisa linda isso aqui, não? Oh, meu Deus. Valeu. Valeu mesmo, Tiger. Obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer. Obrigado a vocês. A gente se vê em breve. E agradecer quem também nos acompanhou. Obrigado pelas perguntas. É o que eu falei, a gente podia ficar falando um bom tempo aqui, né? Porque é algo que a gente viveu, é algo que a gente desfrutou, aproveitou, sofreu. E que bom! A vida, ela é isso e realmente, como disse um amigo antes de entrar na live aqui, live é isso, é para ser vivida, né, professor? Olha, muita diversão, prepare-se, já estou adorando isso. A gente já sabia que estaria entre amigos, mas ó... Pessoal, eu precisei fazer essa piada, porque eu falei, Igão, como que é a live, qual é o perfil? Aí ele falou, cara, a live é para ser vivida, né? Então eu precisei, cara, falar isso aqui. Legal. Aqui, a galera falando várias lições em tão pouco tempo. Ó. Então, você imagina um dia e meio com a gente, acho que é Divane aqui. Vai lá com a gente. Vai ser muito bom. Vai
mesmo. É isso Tem aí. que... Obrigada de novo, viu, Daniel? Valeu. Boa noite. Valeu. Boa semana, pessoal. Aproveite a semana. Valeu, 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 valeu. Tchau.